família, muita gente curtiu aquele vídeo que eu falei sobre a Henry, né, do porquê que ela tava na lista do Ainz e ele não matou ela, enfim, os outros personagens também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da Henry, como que ela se tornou aquela general brabíssima de um exército de mais de 5.000 goblins absurdos, e como foi esse desenvolvimento, né, as evoluções gerais. Cara, vai ter muita coisa pra gente conversar sobre a história toda no geral dela, tá? Então prepara, vem comigo pra gente entrar mais a fundo e mostrar por que ela agora é tão temida por todas as pessoas desse novo mundo, beleza? Vamos que vamos! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Viras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, quando o Carne Village foi atacada lá do início, né, pelos Cavaleiros Imperiais, a Enki, ela tinha que escapar com a irmãzinha, não conseguiu, correram pra floresta ao redor de todos os agressores ali que conseguiram alcançar ela no final das contas, só que antes que ela fosse morta, isso tudo a gente viu. Foram salvas pelo Ainz, nosso caveirão, quem, logicamente, foi lá, deu uma poção pra ela, saiu destroçando tudo, e ela agradeceu firmemente pela ajuda dele, apesar de no começo ter ficado um pouco relutante com isso, né? Mas quando salvou os dois, então o Ainz ofereceu pra Henry aquela poção de cura pra irmã dela e elas ficaram com muito medo, inclusive Albedo tentou matar elas, só que depois acaba que o Ainz acabou com isso daí, tipo, falou pra ela não fazer, porque as duas estavam nervosas, mesmo nunca tinham visto os mortos-vivos assim, sabia que os cavaleiros estavam atacando, então assim... Pô, talvez não fosse a melhor das ideias, eles estivessem no melhor momento para ser atacadas pela Albedo. Então só levou um momentinho, o Ainz explicou que a poção que ele estava dando para elas era uma poção de cura e tal, e quando bebeu os ferimentos da Henry passaram imediatamente, enquanto ela ficou muito surpresa com isso tudo. Mas antes de seguir a direção da vila, o Ainz lançou duas magias de proteção ao redor das duas da Henry e da irmã dela, e também deu a elas chifres de Goblin para usar para se proteger caso alguma coisa acontecesse. Já mais pra frente no arco do Guerreiro Sombrio, o grupo do Nyfiria chegou a Carne Village, e lá eles foram recebidos por um grupo de Goblins que já eram mais inteligentes do que os aventureiros imaginavam que eles pudessem ser. Esses Goblins já tinham sido invocados pela Henry para poder trabalhar junto com aquela vila. Enquanto esses Goblins tentavam negociar, o mestre deles foi revelado então por Nyfiria com a Henry, que mais tarde explicou a Nyfiria como e onde ela conseguiu esses Goblins. Enquanto a Henry começou a falar o nome do Ainz, né, que tinha dado aquele chifre para ela, mesmo que esquecendo como era o rosto dele por conta da própria memória dela ter sido apagada pelo próprio Ainz, para não ficar aquela confusão toda, né, de quem salvou, não salvou, enfim, o Ainz substituiu as memórias da Henry, talvez isso você não soubesse, e ela também contou a ele sobre a poção vermelha que curou ela, mencionando o nome da Albedo. E essas pistas, lógico, levaram o Nyfiria a concluir que o Momon era o Ainz, literalmente teve a junção porque ele era o cara que estava fazendo as poções, ele conheceu o Momon, que foi o aventureiro que protegeu ele, e cara, juntando tudo não tem com quem não descobrisse. Mas ele ainda não compartilhou essa revelação com a própria Henry, o que deixou ela muito confusa por conta da partida dele repentina, que ele meteu o pé para saber o que estava acontecendo. Depois disso nós temos uma mudança de arco também, vamos para o arco dos dois líderes. De manhã, lá na vila de Carpe, né, a Henry estava preparando o café da manhã para si mesma. Nemu, Nyfiria, Lizzie e a tropa de Goblin também chegaram para acompanhar ela. E a Henry terminou a agricultura pela manhã com um dos Goblins chamado Paipo se preparando para voltar para casa para o almoço. Naquela época, um cavaleiro Goblin, o Kyumei, veio e avisou que tinha alguma coisa estranha acontecendo dentro da floresta. E aí é que é o problema, porque essa floresta era onde eles pegavam todos os suprimentos que a Henry ia lá para fazer ervas medicinais ou a própria comida, né? Porque eles são do tipo que plantam o que comem, então enfim, o negócio foi meio que desenrolando. E como tinha uma erva rara lá dentro que só poderia ser coletada durante a curta temporada específica, a Henry queria ir fundo na floresta para poder coletar essas ervas, mas tendo problemas ela não ia conseguir chegar até lá. No dia seguinte, ela foi acompanhada por Nyfiria e mais um bocado de Goblins explorando a floresta, procurando essas ervas aí. Os Goblins estavam lá para defender ela caso alguma coisa acontecesse, né? E para poder entender essas informações mais sobre a floresta. Durante esse trabalho, eles acabaram se encontrando com o Agu, que era um Goblinzinho que estava fugindo de um Barghest que estava perseguindo eles, que era um monstro e tal. E a Henry decidiu ajudar ele para poder ajudar com a magia do Nyfiria também e tirar o garoto de lá, porque era um Goblin pequeno, era muito novinho. Então a Henry, comandando todo
todos os Goblins para matar o Barghest e eles fizeram isso. Depois de que resgataram o Arhu, ele começou a contar a eles ali sobre toda a situação da floresta. E aí é que eles passaram a entender. Então à noite, a própria Aenri foi acordada por Jugend, lá, o líder da tropa Goblin, que informou a ela sobre 5 ogros que eles capturaram na floresta. Ela foi convidada por Jugend para poder atuar como líder da tropa dos Goblins em frente dos ogros ali para poder conseguir obter o seu reconhecimento. Porque se a Aenri mostrasse a superioridade dela, as outras raças também iam passar a respeitar mais ela. Então ela foi solicitada pelo Nyfiria para poder ir para Eärendil sem ele ter dito os motivos específicos, né? Era tipo assim, ela tinha que vender ervas que eles coletaram, relatar a situação a Carne Village para a Guilda dos Aventureiros, né? E ir ao templo também para ver se tinha pessoas dispostas a se mudar para a vila, para aumentar a população, aumentar a produção, enfim, ter um bocado de coisa lá. Eles tinham que expandir cada vez mais aquela vila. Portanto, a Aenri acabou mais tarde deixando Carne Village. Ela foi visitar Eärendil, só que lá ela teve um problema por conta daquele chifre do General Goblin que ela recebeu do Ais. Pois é, a galera parou ela ali, começou a falar pra caramba do ouvido dela, e inclusive, como o Magic Caster que estava no portão, ele notou o enorme poder do chifre e o tremendo valor que esse poder do chifre mágico tinha, né? Fizeram a Aenri ir para um lugar separado por conta da suspeita de como ela conseguiu e de quem ela poderia ser. E aí todo mundo começou a já dar uma temida por ela, né? Ficar com um pouquinho de medo. Mas antes dela ser detida pelas autoridades, o Momon acabou entrando lá, se garantindo que, cara, ela era uma pessoa confiável. Depois de ser libertada da custódia, então, ela descobriu que o chifre valia vários milhares de moedas de ouro e se perguntou como que o Ais não sabia o valor disso, né? Ou talvez ele sabia, só que ele era uma pessoa muito generosa e tal, ou então se ele tivesse muito dinheiro isso nem ia valer pra ele, porque era mais dinheiro do que ela já tinha visto na vida inteira dela, e muito tempo trabalhando lá, morando lá em Carne Village, né? Ela nunca ia imaginar esse negócio, mas a ideia era que a Aenri não podia vender esse negócio não. Foi um presente, e presentes não se vendem. Então ela visitou a Guilda dos Aventureiros e explicou sobre a situação que estava acontecendo lá na floresta. A princípio, a recepcionista ela não teve muito interesse no que a Aenri estava falando, mas depois de algum tempo, ela acabou perguntando desesperadamente sobre os detalhes, sobre mais informações do que tinha acontecido. E depois que ela retornou lá de Eärendil, a Aenri foi proposta para se tornar a nova chefe da Carne Village, o que chocou muito ela e, cara, ela mesma não quis aprovar a proposta do começo, né? Ela falou, tipo, não, eu não posso ser e tal, mas todo mundo queria por tudo que ela já tinha feito pela vila, entendeu? Ela tentou recusar, mas o chefe da vila disse pra ela considerar e dar um tempo pra ela pensar também. A partir daí, depois que ela deixou a casa do chefe da vila, ela pensou que todos na vila pensavam muito bem dela e, tipo assim, pra começar, os Goblins, que todos diziam ser uma força da vila, eles nem eram aliados de fato, né? No caso eram porque ela que convocou eles. Só que tudo foi tipo assim, por conta do carisma dela, com as conexões com o Ainz e tudo mais. E aí, a partir daí, ela recebeu alguns conselhos específicos da Lupus Regnia e do Nyfiria também, sobre ela ser a chefe da vila, porque ela merecia isso. Depois de ouvir esses conselhos, ela decidiu de fato se tornar a próxima chefe antes que mudasse de ideia. Poucos dias depois, então, alguns monstros da floresta começaram a atacar Carne Village. Lá no portão, os Goblins e o Comitê de Vigilância lutavam contra esses monstros. Um outro Troll começou a atacar na parte de trás da cidade, que foi um grande problema. Lógico que primeiro eles tiveram que evacuar as crianças dali e os guerreiros Goblins tentavam manter tudo lá na frente, segurando tudo. Só que, como ficou tudo aberto, né, com esse Goblin atrás, poderia ser tipo uma emboscada perfeita. Tanto que a Aenri e o Nyfiria descobriram o Troll durante o caminho de volta pro abrigo para os não combatentes, entendeu? Que eram as crianças, os idosos. E a Aenri decidiu ganhar o máximo de tempo possível para que a batalha no portão conseguisse terminar, e aí quando terminasse eles voltassem para a parte de trás para poder defender o pessoal que não podia lutar. No início eles conseguiram confundir o Troll, disfarçando o cheiro e tal, mas eventualmente acabou que esse Troll percebeu o truque e começou a perseguir eles. A Aenri nessa hora tomou uma confissão, né? Nyfiria falou que amava ela, tal. E apesar de tudo isso, foi por causa do desespero, né, da luta contra o Troll e tal, talvez ele não conseguisse pedir ajuda, nenhum dos dois, e não conseguisse fugir dali. Por isso que ele soltou o verbo pra ela lá. Só que pouco antes da sua morte, a Lupus Regnia apareceu e salvou a vida deles, então acabou que nenhum deles morreu. Ao mesmo tempo, a batalha lá no portão também acabava com a vitória do lado de Carne Village. Os Goblins acabaram com todos eles. O Nyfiria e a Aenri, então, se tornaram amantes depois dessa luta. Eles se casaram a partir daí. Aliás, eles começaram a namorar por conta de aquilo tudo, né? E junto com a Nimue e o Nyfiria, a Aenri foi convidada para fazer aquela visita especial
em Nazarick, por motivos de celebrar o sucesso, né, do desenvolvimento da nova poção que Unifilia já tinha conseguido. E aí, quando eles foram lá durante a estadia, na temporada de Nazarick lá, ela não conseguiu nem relaxar, porque ela tinha medo de quebrar alguma coisa que ofenda o salvador dela, ou que seja muito cara, e ela não tenha dinheiro para pagar, mas ela foi informada pela empregada lá de Nazarick, né, para ela relaxar, aproveitar o chá e ficar tranquila, o que acabou acalmando mais ela, enquanto a Nemu também foi fazer várias coisas lá, né, dar uma volta junto com o Ice e tudo mais, isso tudo a gente comentou num outro vídeo. Aí nós entramos no arco do Magic Caster Destruidor, né, onde o príncipe herdeiro Barpro, ele, aquele cagado, né, fez toda a maluquice dele de enviar o exército para poder atacar Carne Village. E quando eles chegaram do lado de fora dos portões de Carne Village, que já estava muito fortificado, inclusive foi tipo um salto no tempo, né? Porque Carne Village teve uma evolução muito grande do nada, a Henry seguiu os seus deveres como chefe. Ela foi lá, cumprimentou o mensageiro do portão, mas ela se recusava a permitir que eles entrassem na vila para manter toda a existência dos goblins e dos ogros que agora já tinham se aliados em segredo, mano. Só que, embora seja cordial, ela tivesse falado de boa, não tivesse querido confusão nenhuma, ela se recusava a cooperar depois de ouvir todas as acusações de que o Ainz era um inimigo do reino. E aí é que o problema começou, porque o Ainz era o salvador dela. E o príncipe herdeiro, ele não queria saber disso, ele só queria entrar ali e do nada ele começou a atacar. Ele era tão, mano, não dá nem pra falar, tão escória, tá ligado? Que o maluco começou a lançar flecha de fogo na vila e basicamente ele se tornou o catalisador para separar essa vila do reino. Nessa hora que foi o problema, porque a Aang, ela foi forçada a sair da vila com todos os não combatentes de novo, né, tirar as crianças, tirar os idosos, porque a insistência do reino não ia adiantar de nada, da galera, a cavalaria estava toda ali. E quando o exército do reino perseguiu os não combatentes, a Unifilia ficou para trás para deixar a Henry conseguir escapar com essa galera, lembrando do primeiro ataque deles, e aí é que foi que a Henry se tornou a braba, porque ela usou o segundo chifre com todas as forças que ela tinha. Nessa hora foi que ela conseguiu convocar o que a gente nunca esperava. Um absurdo exército de 5.000 goblins poderosos totalmente divididos. Pronto, devido ao nível de classe dela, né, de comandante agora, que ela se tornou uma comandante, as condições do ambiente doméstico estando sob ataque, isso fortificou ainda mais o número e o poder dos goblins que vieram. Esse exército recém-invocado, inclusive, conseguiu repelir completamente o exército do príncipe Herdeiro lá da Vila de Carne, e a vila foi, mano, completamente salva. Eles foram simplesmente amassados pelos goblins, tá ligado? Uma coisa que a gente nunca imaginei que fosse acontecer, porque tu pensa que o goblin é um ser fraco. E ele é, sozinho, mas se você bota um grupo gigantesco de goblins, um exército gigantesco de goblins totalmente coordenados, aí é outra parada, irmão, não tem como. Aí entrando no outro arco, que era o arco da artesão, né, o arco anão lá, a Aang e Unifilia se casaram. Isso já tinha aproximadamente 6 meses. Eles estavam vivendo pacificamente lá no Reino Feiticeiro, que agora era parte, né? A Carne Village era parte do Reino Feiticeiro e tudo mais. E quando acordaram e se prepararam para o dia, a Aang contemplou a melhor qualidade de se viver em Carne Village, o exército Goblin e os recém-imigrados ferreiros rúnicos anões, e transformaram aquela vilazinha ali numa pequena cidade próspera, irmão. Então tudo estava começando a fluir como ela queria. Mais tarde, ela também foi saudada pela Lupus Regnia, que apareceu, que lamentavelmente informou ela sobre a suposta morte de Aizogon depois dele ter enfrentado lá o poderoso Jaldabaoth e ter desaparecido. Lógico que as coisas não ficaram assim, a gente sabe como é que tudo fluiu mais pra frente, também sabemos que o Ainz voltou e desenrolou com tudo, mas a partir daí, a própria Henry se tornou uma força inigualável para Nazarick, uma defesa muito forte, principalmente para a vila dela, que agora se tornava uma cidade, fazendo parte do Reino Feiticeiro. Então assim, todo mundo teme ela depois de descobrir que ela acabou com aquele exército do Império lá, mano, que a galera invadiu e ela simplesmente destroçou o Príncipe Bárbaro junto com aquele exército que tava lá, com os Goblins. Então, cara, isso já chamou a atenção de muita gente, os poderes, a galera já começou a pensar que, putz, não dá pra fazer esse tipo de coisa, fora que, em contramedida com isso, ninguém iria atacar um lugar para qual o Ainz relativamente era dono, né? Ele governava aquilo ali também, e o Ainz mostrou o seu poder total, territorialmente. Mas ainda assim a Henry tem a sua parte, né, a sua ajuda nesse desenvolvimento geral. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do desenvolvimento da nossa querida Henry, com o passar do tempo e como ela chegou a se tornar uma pessoa temida por todo mundo.
Fico feliz em trazer esse conteúdo pra vocês e muito feliz em trazer mais conteúdos de Overlord mais pra frente. À medida que o filme vai se aproximando, a gente vai falando de mais coisas, porque tá saindo muita coisa ainda. E outubro tá chegando, cara. Eu conto com você aqui, porque vai sair uma análise completa em primeira mão pra gente falar desse filme completão, beleza? Tamo junto demais, família. Aquele beijão no coração de vocês, muito obrigado, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Então ativa esse sininho aí pra você receber a notificação, hein? Até mais, valeu!